E aí é o grande material. O Pedro II fez as fotos. Foi lá fazer alguma coisa, mas o Pedro I, que foi o grande responsável de um argentino que passou pelo Rio de Janeiro, que tinha todo o acervo, né, que o Pedro I resolveu comprar inteiro, né, e colocou lá no Museu Nacional. A parte de botânica foi salva, muita parte salva. Ah, sim, sim. Agora, né, depois do incêndio, mas não vamos lembrar disso. Não vamos lembrar disso. Mas só para lembrar, eu trouxe essas imagens para lembrar que a arqueologia tem uma noção importante sobre o continente africano que foi dividido, civilizado. E tem toda uma riqueza cultural. Então, a partir daí se construiu a noção de uma África subsaariana. Essa África subsaariana é completamente diferente, com sinais diferenciados. A civilização, quando ele, a partir da dentro de toda a história da produção de conhecimento pelos europeus, né, depois norte-americanos. Né? Então, o pensamento evolucionista é aquele pensamento que foi paradigmático, né? Um paradigma da forma como você pensa o mundo, a verdade, as evidências, né? Eles buscavam comparações entre as teses de evolucionistas com bases empíricas. Né? Junto com essa preocupação, existia também a necessidade de ela também não tem a boa história, né? Ela não tem a boa história. Então, esse núcleo de pensamento poderoso, ele circulou por toda a produção de conhecimento, inclusive da arqueologia, mas de outras áreas também, para mostrar que no pensamento evolucionista é assim, a civilização é o ponto, é o auge, né? O oposto da civilização é o primitivo. A barbárie. Isso, a barbárie, né? A barbárie e a civilização, né? O primitivo, ele vai evoluindo, evoluindo. Então, a ideia de África, a noção de África, ela passou muito, se encontrava no continente, mas sobretudo para você mostrar a superioridade de um sobre o outro. Toda a carga histórica, né, dos colonialismos, depois do imperialismo, que vocês conhecem muito bem, né, adentrar muito nesse mundo. Os preceitos difusionistas eram aqui. Mas na África tem. Lá na África do Norte, tudo bem. Lá a gente tem as grandes civilizações. Na África subsaariana, de repente, tropeçava lá com um dado. E aí, como explicar essa evidência, né? Fácil. Muito fácil. Essa grandiosidade que a gente acabou de encontrar aqui, ela veio de fora. Então, sempre tem um povo que mais envolvido, que apareceu ali e é responsável por aquele caso, né? Um caso também bem de um sítio bastante importante é no Congo, né? Que é o chamado Banza Congo. É um sítio de importância dentro das relações Europa-África, né? Que é o que a gente está falando. E aí, a arqueologia se deparou com ruínas de igrejas. Ruínas
ruínas de todo artefatos, né, do cotidiano, o que representava desse reino Congo em 1938, né, que foi quando os Kifuti se tornou cristão, e dentro dessa cristandade o espaço foi criando uma cara afro-cristã, né? Mas isso é irrelevante, tá? Isso foi irrelevante duas vezes. Primeiro, porque se considerou o resultado dessa produção de conhecimento como de exaltação de um missionarismo, né? De missionários cristãos, e por sua vez, na década de 60, quando começam as independências do continente africano, onde a identidade, né, africana passa a ser palavra de ordem, né, porque afinal de contas tem processos de independência que tem por trás a identidade africana. E aí eles passam uma borracha em cima disso, porque é uma memória europeia que a gente não quer dentro do continente. Então ela é queimada duas vezes. Também é um outro pedacinho, né? E por aí a gente vai, né? Com a noção de primitivo, a noção de que até hoje a gente usa em material didático, quando a gente tem uma referência ao continente africano, lá são tribos. O que é tribo? Tribo é uma semântica absolutamente dentro do pensamento evolucionista, certo? Né? Então, a tribo, ela pressupõe o civilizado. É diferente de você olhar a sociedade. Eu estou olhando as diferentes sociedades, sem sinais positivos e negativos. Agora, quando eu falo, eu estou olhando a tribo, você imediatamente remete à ideia de inferioridade, né? É a ponta da escala. Então, o primitivo, a tribo, eles são os condenados por Deus, que é um discurso bíblico, né? Descendência de Caim, né? E sempre perdedores sociais. Então você vai falar de África, lá vem na frente doenças, misérias, pobrezas, né? Não é? Você até ouve a propaganda dos Médicos Sem Fronteiras, né? Você já está vendo lá toda a desgraça africana, e é incrível que você já sai dançando porque a música é bonitinha, né? É terrível, né? Terrível. Então, existe a miséria, existe a dor, existe o sofrimento, mas tem que prestar muita atenção no argumento que coloca a África sempre como perdedora. Bom, depois a gente vai tratar isso. Então, de acordo com a ciência do século XIX, inspiradas no evolucionismo biológico de Charles Darwin, a Rosa é bióloga, como minha convidada, povos como os africanos estariam num estágio cultural e histórico correspondente aos ancestrais da humanidade. Então, para compreender a cultura material dessas sociedades africanas, a primeira questão que se impõe é a imagem que até hoje perdura da África, como se até a sua descoberta, entre aspas, né, fosse esse continente perdido na obscuridade, né, dos primórdios da civilização, em plena barbárie, numa luta entre o homem e a natureza. Eu vou trazer um pouco a paleontologia, a paleoantropologia, para brincar um pouco com a Cris, né? Que é a história dos hominídeos, né? Então, os hominídeos que estão lá no continente até hoje, eles saíram do continente africano, eles estão lá, né? Ok? Então, tem esse tamanho de milhões de anos, né? Tá. Então, tem a África, que até hoje é o mais antigo, que isso muda semanalmente, mas até hoje continua. Depois tem a Europa, depois tem a Ásia, depois tem a América, e o mais antigo de toda a América
é o brasileiro, né? É o oceano brasileiro, brasileira, o oceano brasileiro, que tem 12.500 a 13.500 anos, que é mineiro. Bom, dentro dessa informação, o que acontece nos livros didáticos? Então, a gente sabe que houve uma evolução. Então, eu acredito que todo mundo aqui aprendeu. Lembra desse quadrinho, lembra? Sim. Né? Olhem bem para ele. Então, aqui você reúne dois argumentos culturais importantes. O primeiro deles é que houve uma evolução. Então, tem um macaquinho, depois tem um outro macaquinho, depois tem um... O que acontece? Olhem bem. Bem-vindo, fica branco. Bem-vindo, fica branco. E assim, olha, ainda quem quiser fazer uma tese sobre a circulação desse argumento só na rede, assim, na internet, vai encontrar material farto, né? O que reúne duas ideias. Primeiro, que o Homo sapiens, que é a ponta da cadeia, né, o mais sábio, né, o mais sábio, ele tem um tipo de humanidade, né? Por exemplo, se eu brincar agora com vocês, imaginem os continentes. Quantos continentes? 5? Então vamos lá, fala um. Americano, africano, Oceania, Ásia, Europa, Antártica. 6, né? Numa das convenções, né? Porque isso também é convenção. Ok? Então, nesses 6 continentes, se eu penso aqui na Antártica, imediatamente vocês já imaginam o tipo lá. Vocês têm uma ideia. Se eu falo Ásia, né? Se eu penso Europa, se eu penso os nativos da América, se eu penso África. Então, a gente está falando no âmbito do imaginário. Então, é assim, se eu remeto ao continente africano, eu não vou pensar no chinês. Né? Então, o nosso imaginário, é óbvio que se eu for pensar assim, África hoje, a África tem uma diversidade de tipos humanos, né? Mas, quando os negros, né, daquela população, é assim com os demais. Né? Então, está lá milhões de... E aí tem uma questão fundamental, que é como era a aparência desse Homo sapiens lá atrás, não é? Mas a gente sabe que o Homo sapiens, certo? O Homo sapiens, ele é o homem moderno. E a gente vai... Quem é? Sim, ele também quer dizer luz. Mas o homem mais antigo, né? Então a nossa semântica é muito masculina, né? Bem não, a gente vai tentando mudar. Então o que acontece aqui? Aqui você tem um discurso de evolução, né? Que vai indo para o maior, do menor para o maior, para o mais desenvolvido, né? O menos desenvolvido para o mais desenvolvido. E você junta, que a imagem do mais desenvolvido é europeia, um fenotipo europeu, um tipo físico europeu. Tá? Malandrice, né? Aqui é uma foto que a Rosa, que é bióloga, fez na África do Sul. Eu queria te convidar a falar um pouquinho, né, dessa imagem. Além de... nesse sítio,
Então, assim, primeiro, bom dia. Então, numa viagem, eu fui à África do Sul com um projeto. E dentro desse projeto, um dos momentos, acho que mais importantes e que me emocionou muito como biólogo também, foi ir à caverna dos hominídeos, é chamado berço da humanidade, antigo e muito desenvolvido, e que todos ali naquela região e no próprio país, na África do Sul, têm assim, por esse sítio, o primeiro empreendimento em termos econômicos, e esses pesquisadores que estão lá são tratados realmente como celebridades. Então, ao ir, eu fui no berço da humanidade. O que é fantástico é você descer nas cavernas dos hominídeos, né, são cavernas profundas. Eu até estava falando para a Cris, que é muito interessante, porque mesmo australopitecos e até antes, esses seres humanos, seres humanos, mas assim, pensando nos hominídeos, quando eles passeavam por aquela região que é plana, eles naturalmente, ao observarem, adentrarem assim, a caverna, eles já caíam, porque elas são profundas. Isso é excelente, foi ótimo eles morrerem, porque deixar que eu sempre digo assim, foi para nós, foi maravilhoso. E a Cris se emocionou no carro, né, Cris? A Cris hoje ficou muito emocionada, espero que você fique. Sabe o que eu vi, que nós vimos? Claro que ela foi uma análise de DNA, uma bactéria nessa caverna de 3, podem agora ficar emocionados, 3,5 bilhões de anos. No planeta que tem 4,7 bilhões de anos, você encontra uma caverna, tá? Foi feito um exame de DNA e outras observações. Pensa que está emocionada? Não era uma cianobactéria, ou talvez fosse uma cianobactéria, mas lá tem ligas maravilhosas, espero que todos possam ir. A gente desce junto com o inverneiro, porque elas são muito profundas e tem falta de ar mesmo. E é interessante que os sul-africanos da região, que a Luísa sabe muito melhor até do que eu, todos os grupos étnicos, né, que tem na África do Sul, eles têm toda uma outra história a respeito dessas cavernas e a respeito dos primeiros que observaram e descobriram essas cavernas tão profundas nesse sítio arqueológico. E saindo do sítio arqueológico, você tem um museu fantástico, com uma imagem enorme, que é essa daqui, e essa imagem, agora que não dá para ler, mas ela vai mudando conforme vai passando o tempo. Nós estamos, nós, como os sapiens, há 300 mil anos, né, segundo a última atualização, que foi o ano retrasado, e aqui ele vai atualizando, agora, dia por dia, há quanto tempo nós estamos para não ficar nesse número 300 mil. E ao mesmo tempo, é enorme esse cartaz, ele ocupa assim a entrada do museu, dentro do museu. Então, eu até espantei, porque eu não estava acostumada a ver alguns museus que tivessem uma imagem negra, poderia mulher também, mas e aqui ele fala, sempre podemos melhorar. E ele vai, é muito interessante que ele faz uma descrição de nós, como sapiens, com todas as nossas características, as modificações, a nossa questão não só craniana, mas a nossa questão de caixa torácica, né? Ele vai descrevendo e dizendo que, no fim, ele acaba dizendo assim, que embora tenhamos variações fenotípicas, é uma mesma espécie, e essa mesma espécie tem que ter um tratamento extremamente adequado, igual e gentil, é muito bonito, para todos, embora tenhamos características externas, ele ainda fala assim, são mínimas, né? O que nos diferencia de outras espécies está em todos os tipos fenotípicos que temos. É isso, então eu acho muito importante, se puderem ir até lá, chama Berço da Humanidade, vocês vão ficar encantados com essa questão. E lembrem, a bactéria, vocês estão emocionados ainda, né? 3,5 bilhões de anos. É isso. E tem a ver com a abordagem, certo? Então, o museu, ele já tem todo um contexto sul-africano, né, que lidou com o apartheid, né? E a forma como se construiu as histórias locais, é óbvio que a imagem ela é provocadora, né? Ela é para provocar. E
trazer uma experiência também, né? Bom, nessa linha evolucionista, e pensando, voltando à egiptologia, há materiais incríveis que também poderiam trabalhar essa noção de evolução, né? Todos nós achamos que a história ela é unilateral, né? E sempre em crescimento, né? Hoje nós somos os melhores, né? Os mais, né? A espécie humana. Mas quando você volta, esse é um desenho numa tumba africana, e aí tem a representação da diversidade. Isso feito lá no passado, né? Dá uma olhada na equidade entre os tipos humanos ali, em torno dessa região do Egito, por eles, desenhada por eles, ilustrada por eles, né? Então, há ou não há uma maior equidade no passado, né, do que a gente pegar o material do século XIX, por exemplo, né? Eu trouxe só para ilustrar como aqui a gente tem no túmulo do ano de 1910, na 12ª dinastias. Então, aquela ideia de uma África subsaariana negra, mais primitiva, e a do norte branca, né, mais clara, mais branca, negou por muito tempo a história da negra no Egito, né? E aí a gente tem um farto material aí que já existe, né? Esse daqui, por exemplo, é uma referência ao reino da Núbia, né? O reino de Kush, dentro da região da Núbia, que eram egípcios negros e que na 8ª dinastias eles dominaram o Egito. E são negroides mesmo, né? Então aqui eu não sei se dá para ver bem, mas eles eram guerreiros que andavam em carroça, que venciam todo mundo, né? E o cabelinho deles, assim, bem crespinho. Não sei se dá para ver na imagem. Eu acho que eu tenho uma imagem. Deixa eu ver se eu tenho. Se eu coloquei. Não. Mas de qualquer forma tem uma representação, a forma como você traz a representatividade. E essa representação, ela é muito mais bem cuidada do que as imagens de África que aparecem sempre como perdedoras sociais, né? Então tem uma grandeza ali que também não foi reconhecida, né? Apesar de você ter toda uma egiptologia, né? E aí, a ideia, dentro de todo esse movimento, né? Esse movimento que eu trouxe algumas imagens para problematizar a forma como se representa, o que sai na difusão da produção de um conhecimento, que ela nunca é neutra, que sempre existe um contexto político, existe uma interpretação que aborda a partir de um ponto de vista, né, que não é estável, né, que enfatizar muito o dinamismo de tudo isso. E o meu ponto, além de pensar em África, é pensar a infância. Então, esse material, toda essa produção de conhecimento, ela chega na criança, né? Na infância e na juventude, a partir dos livros didáticos e a partir do material paradidático também, né? Então, esse daqui foi uma homenagem à Cris, viu, Cris? Foi arqueologia subaquática, né? E aí a importância de você trabalhar o informativo, sempre problematizando de uma forma crítica, né? Você não pode reproduzir simplesmente uma produção, uma informação, você tem que olhar criticamente a ela, sobretudo pensando nessa origem africana, que é o ponto, é o foco, né, da nossa conversa de hoje, né? Aqui, no caso, tem uma forma lúdica
de pensar, você tem um informativo, mas você não perde de vista a ludicidade para você trabalhar esse informativo. Então, o que tem no Brasil, sobretudo, é muito material informativo, mas que não consegue alcançar uma ludicidade suficiente para trabalhar a informação. Então, geralmente, é muita informação para uma criança. Às vezes, você pega um detalhezinho de toda a produção de conhecimento criada, e aí você transforma isso num material que faça com que o leitor chegue junto. E não você chegar com um monte de informação que ele não vai conseguir absorver tudo. Né? Aqui é o caso de uma pesquisa onde você imbrica, né, dois conceitos, de uma determinada população que existe, que são os alemães, né, as colônias alemãs. Arte rupestre, né? Aqui a gente tem um material brasileiro, passo a passo, né, mas que é de autor estrangeiro. A cultura material. Aqui é uma África poderosa em cultura material, que passa além da... A gente viu lá no começo a história, né? A história da arqueologia no continente. Mas o continente é riquíssimo e muito ainda desconhecido em cima da cultura material produzida ao longo dos séculos, né? Que é aquela ideia. Tem toda uma desgraça quando você pensa em África, ela é real e a gente trabalha com ela. Só a desgraça? Não. Existem respostas locais respostas africanas de lidar com o mundo e com a vida, que a gente precisa também conhecer, que foram muito mal trazidas, né? Trazidas de uma maneira muito inadequada, e isso quer dizer que a gente, no copo meio vazio, meio cheio, né? Se a gente olha no copo meio vazio, a gente pode começar a olhar o potencial de fazer, formando todo um imaginário a respeito desse passado. Isso quer dizer o quê? Que é preciso quem trabalha em arqueologia, quem trabalha na área de educação e de cultura, olha o meio copo meio vazio aí, meio cheio, meio vazio. A gente tem o imaginário para ser preenchido. Isso não quer dizer que a gente vai construir verdades absolutas, mas como é importante trabalhar com essa geração que está vindo daí, a referência sobre uma origem africana, no caso, né? E a sua história no Brasil, né? A afrocontinuidade, afrodiaspórica, né? Então, no Rio de Janeiro a gente tem, né, o Cais do Valongo, né? A gente tem uma história muito preciosa que só foi descoberta no século, ela só foi assumida enquanto objeto de pesquisa no século XXI, né? Então, o Brasil ainda é muito... Mas sempre a gente sabendo que existe uma construção social por trás, que ela carrega preconceitos, que o simbólico atua no cotidiano, porque a evidência ela é muito poderosa. Muitas vezes você tem uma evidência, olha e fala assim, a explicação é essa, e você não problematiza essa explicação. Com a criança é importante gerar hipóteses para as minhas ações, ampliar sempre essas percepções. Por quê? Porque quando você coloca que a África não tem um bom cabelo, não tem a boa religião, não tem a boa história, você está provocando sofrimentos. Né? Eu tenho essa identidade, eu tenho essa origem africana, que aliás todo brasileiro tem, né? Todo brasileiro. Então, eu sempre conto o caso do Rubinho Barrichello. Lembra? Quando ele subia lá no pódio, tem alguém que não conhece? Rubinho? Não, Rubinho, gente.
Da Ferrari. O Rubinho era aquele corredor brasileiro, né? Ele veio depois do Ayrton Senna, né? E ele, quando ele vencia a corrida, ele estava lá no pódio, o que ele fazia? Dava a sambadinha dele, né? Para dizer o quê? Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, eu sei sambar. Esse é o problema, inclusive, né? A Rosa sabe, eu não sei, né? Então a gente tem a gente tem saças, né? Então todo brasileiro foi que a historiografia plantou, né, no nosso imaginário. Nós temos uma origem portuguesa, outra indígena, tal da avó laçada, né? Todo mundo tem uma avó laçada aqui, no mato, né? E a terceira, africana, né? Então, essa é a construção, foi a construção da identidade brasileira com as diferentes versões e tal, mas tudo gira um pouco em torno disso aí, né? Como se não houvesse outros habitantes, se essa história, ela é só a capa, né? A densidade é que é o importante aprofundar. Então, quando a gente trabalha com imaginário, você pode apoiar racismo ou você pode transformar racismo. E é óbvio, todos nós estamos na transformação, né? E aí inverter estereótipos desde a semântica, né? Então a semântica, quando você fala denegrir, o que quer dizer? Tornar-se negro. Porque tornar-se negro é negativo, né? Então essa é a semântica cotidiana. Então você vai trabalhar com tudo, né? Com a imagem. Esse é o olhar crítico sobre determinado material. Antes de eu chegar aí, vamos abrir um pouquinho para questões? Eu cheguei bem... Fala seu nome. Felipe. Felipe. Eu cheguei mais pro fim, né? Eu tenho uma dúvida assim, eu imagino que, como eu cheguei no final, para eu mostrar a ignorância da minha, mas parece que o homem surgiu na África. Como surgiu o negro? Boa pergunta. E depois cobra. O negro surgiu com Tutankhamon. Antes, muito antes. Bom, essa é a grande questão hoje em dia. A morfologia, por exemplo, o que aconteceu de novidade na pesquisa? Como é que é teu nome mesmo? Felipe. Felipe, né? Felipe. Então, o que aconteceu nessa pesquisa? Eu não sou especialista, eu sempre falo das representações. Mas o que aconteceu? A grande questão hoje é tentar, pelo exame de DNA, né, por toda a genética, é descobrir qual era a morfologia desses hominídeos e até chegar no Homo sapiens sapiens. Mas que o homem era mais baixinho também, né? Numa época. Então, a morfologia. E a gente sabe, eu não coloquei a árvorezinha? A filogenética? Uai. Eu tenho certeza que eu coloquei. Mas hoje em dia, por exemplo, você não aprende mais, do mesmo jeito que você não aprende mais essa historinha do mais primitivo, do mais, né, que é aquela, é quase que uma linha reta. Hoje em dia, o ensino, ele é muito mais pautado na noção de diversidade e pluralidade. Então, hoje em dia, é muito mais uma árvorezinha, né? Então, quando você chega no Homo sapiens, tem uma série de outras encontros e transformações que são vistas junto, né? Então, a ancestralidade, ela mudou um pouco o ponto de vista sobre ela. E essa é a grande resposta, né? Então, tem na Europa, por exemplo, também, né? Então, né? Mas a pele não necessariamente, né?
Então é um debate que eu não vou entrar, mas eu vou dizer que ele existe e que é um tema fascinante, né? Tem um livro, né? Que eu Sapiens. Tem Sapiens e tem também na biologia, a gente tem umas explicações de processo de evolução ao acaso, né, da mudança de local. Quem ficou no continente africano eram os indivíduos que eram mais escuros, que tinham o cabelo mais encaracolado para aeração, as narinas mais largas, para que o ar não entrasse muito quente nas narinas. E os indivíduos daquela mutação ao acaso, que tem essa nossa espécie, mais claros, então tentam migrar e dessa forma em outros locais há um cruzamento e aí aqueles mais claros se adaptar melhor a determinadas regiões, mas sempre num processo ao acaso, de processo de evolução, que deu certo, ficou, que não deu, vai embora, enfim, né? Tem também um outro lado. Na verdade, o que é importante aqui é a pergunta. E a pergunta ela tem muitas respostas também, né? Então existe um debate sobre isso. Eu acho que hoje é a questão mais importante, né? Você chegar na morfologia do Homo sapiens sapiens, né? E a gente sabe que já está sabendo que o Homo sapiens sapiens ele não tem uma morfologia só, né? E isso implica em várias características dessa morfologia. Mas o que é importante? É você saber que quando se fala em continente africano, que é o que eu tentei reforçar um pouco aqui, tem que ter assim, olhar com muito cuidado para a informação que vem. Porque ela é atravessada por uma série de olhares sobre a África, né, que não são neutros, né? E ele tem uma tendência a tentar demonstrar que, na verdade, o Homo sapiens é uma coisa, o Neandertal é mais clarinho e parece que ele, apesar de ter sumido, ele está na nossa genética, né? Assim, um pouquinho dele, né? A senhora é Pires Lima, não? Sim. Ok, meu nome é Luiz Antônio Ventes. Tem um filme muito interessante, cai uma Coca-Cola num centro onde tem um bosquímano. Óbvio que você vai falar o que é esse ser. E aí, vai ver o que é aquilo. Deu um negócio de glu, 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 glu. E vai continuando na selva, no deserto africano, óbvio, né? Isso é, por exemplo, num centro que essa moça estava falando. Você vai na Austrália, outro tipo de ser, né? Com outras características que estava falando morfologicamente. Ok, só isso. Esse filme é muito interessante. Não, então, mas todos são Homo sapiens. Sim, ainda. Não, ainda não. Não, tem outras descobertas antropológicas que estão descobrindo outra formato de crânio, com outras características mais interessantes. Não, aí não. É no terreno das espécies, né? A gente não vai entrar, Bom, porque esse não é... não. Mas, assim, tem um senso comum que quer dizer o seguinte, somos Homo sapiens, porém, geneticamente, o DNA está revelando outras informações sobre os hominídeos. Sim. Tá? E dentro dos hominídeos tem um muito famoso, que são os clarinhos, que é o de Neandertal, né? Uhum. Que já se conseguiu demonstrar que o Homo sapiens tem um pedacinho dessa história. Eu não sou antropólogo, eu sou psicólogo. Eu trabalho com seres vivos. Podem ser seres como humanos e podem ser seres animais. Hoje na China você tem uma grande descoberta. Você encontra um fóssil extremamente interessante que tem um tronco encefálico e uma coluna vertebral. Isso está em pesquisa. Isso é uma revelação extremamente interessante de 2018 e 2019. Eu falo com ela. Não, aqui agora em 2018, né? Em 2018, o ossinho mais antigo, ele mudou de lugar. Ele muda toda semana, mas também pode mudar. O que não muda é a informação de que é um Homo sapiens, né? Então é só isso, né? Que tem. Agora, vamos lá as perguntas. Seu nome? Pizarro. Sim, voz na Pizarro? pergunta em termos
divulgação. Tem graça. Tem graça. Pronto, vamos lá de novo. Em termos de divulgação dos países colonizados, que foram as Américas, claro. Nós temos histórias muito diferentes, por exemplo, na América do Norte, na América do Sul, sobre como os negros eram tratados. Eu gostaria de saber se teria essa informação, se, por exemplo, o radicalismo americano, a separação absoluta entre negros e negros, ela é mais, se foi mais prejudicial do que em determinado momento. Hoje em dia ela é mais vantajosa, porque o negro teve que batalhar muito mais pelo seu espaço e hoje consegue se aproveitar. E há uma produção cultural negra mais desenvolvida no Brasil, ou se o desenvolvimento do negro no Brasil, um pouco mais limiado, né? Nós observamos na América, se isso acabou atrasando, ou se também tem vantagens, o que nessa questão da divulgação, né, da ocupação negra do continente americano, o que tem mais vantagem, o que traria mais vantagens, né? Porque vai trabalhar com educação, com a maioria, que ainda assim nós vivemos num país onde metade da população se ganhou de ser representada, seja o que for, mas não é representativa socialmente, né? Quando você olha para os Estados Unidos, pela guerra de Paris, você vê os negros continuam sofrendo discriminação, às vezes ocupam um destaque muito maior na mídia. Já teve até um tal de Barack Obama, né? Bom, vantagens e desvantagens para muito. Então, não é muito objeto, eu vou tentar puxar para a teologia. Tá? Então, hoje da divulgação. Da difusão, né? Mesmo você não tem muita literatura, ou não tem muito material, né, colocando o negro como o centro da história. O afrocentrismo, né? Eu estou. Paz Santos é uma cidade com particularidade, porque a história do Brasil passou por aqui, certo? E uma grande parte da riqueza do país foi construída nas costas dos negros, mas eles não têm esse destaque. Eu começaria bizarro assim, dentro do que a gente viu, um dos argumentos culturais é sempre apresentar essa origem africana, ou seja, africanos que vieram para as Américas como perdedores sociais. É assim, é como se seja o lusitano, seja o holandês, né? Você tem uma história dessas colônias nas Américas. O inglês, né? Vamos ver, né? Então sai da África, entra na América, vai, sobe para a América Central e vai para a América do Norte. Então tem toda uma migração. Então o que a historiografia faz? Ela mostra que a dominação foi sempre absoluta e total. Os africanos são perdedores sociais. Isso é uma falácia. O que você muda... Isso é uma falácia. É isso que você diz. Isso é uma falácia por quê? Porque a história dessas migrações, ela depende muito mais não do dado, mas a forma como ela foi contada. Então, no caso brasileiro, mais do que nunca, você tem uma historiografia que pouco apresentou os momentos de vitória negra. O apagamento da vitória. Né? Porque assim, parece que o colonizador chegou lá no continente africano, né? Com aqueles africanos desse tamanho, né? Ele chegou lá, pegou todo mundo, botou no navio e dominou todo mundo com a sua bota e sua arma. Né? Hoje, quando você. O que a historiografia faz? Ela vai demonstrar muito mais quantos colonizadores que chegaram no continente africano com fome, né, abatidos pela viagem de não sei quanto tempo, tiveram que negociar com as forças locais. E muitos morreram. Né? Então, por exemplo, eu cruzo a antropologia com a história, né? Essa